tem reverência. E eu já vim aqui em cima, aqui pregar aqui em cima. A pessoa falava, o cara lá de cima. Então, cara, você está pegando. Você está em cima. Aí é santo. Exato. Aí é santo. Aí não é brincadeira isso aí. Só que tem pessoas que chegam aí e falam, o cara lá de cima. O homem lá de cima, meu. É o respeito dele. Não é o homem lá de cima, é o Senhor. O Senhor é todo poderoso, é verdade. Amém. Graça e paz, amados. O pessoal que vai comer o começo da live aí vai estranhar um pouquinho, não é? Que a gente estava num debate teológico aqui, tá? Aliás, muito interessante, muito gostoso. Meu assessor que perguntou, eu posso cortar, mas... Não, deixa, não tem problema não, pode deixar. Tem que saber, o povo tem que saber também, amém? Mas eu cumprimento os amados que estão aqui, cumprimento os amados que estão em casa, quem vai assistir. O tema, quando Deus se revela ao homem, né? Tremendo, maravilhoso. Nós estamos na 12ª lição, estamos encerrando esse módulo, esse trimestre. No próximo trimestre nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, da pessoa da Trindade, né? Para nós começarmos aqui, vamos só dar uma relembrada nas lições anteriores. Na primeira lição nós vimos o quê? Nós vimos sobre o livro de Jó. O que é o livro de Jó? Quem é o homem de Uz? A terra de Jó. Quem foi Jó, né? Que época ele viveu? Quais eram os costumes da época? Qual é a estrutura literária desse livro, né? A natureza e a mensagem do livro de Jó, certo? Na lição 2, nós vimos um pouquinho, um homem de caráter irretocável. Jó era um homem íntegro, era um homem sábio e próspero. Nós vimos de onde vinha a prosperidade dele. Era um homem de profunda piedade social. Depois, na lição 3, nós vimos sobre a realidade de Satanás, que é um ser maligno, que está rondando, está por aí. Na lição 4, nós vimos a tragédia na vida econômica, na vida familiar de Jó, tá? E na vida física e psicológica. Na lição 6, nós vimos Jó lamentando, ele lamenta, amaldiçoou o dia em que ele nasceu, tá? Ele lamenta, por que eu nasci morto? Por que eu continuo vivo se era para sofrer tudo isso? Na lição de número 7, nós já vimos o primeiro amigo dele questionando, ele faz, né? Ele fala da justiça de Deus, falamos um pouquinho do contexto da tradição religiosa, tá? Vimos que Deus caminha com os homens. Na 7, a Bildade já vai falar que tem sofrimento, tem pecado oculto, tá? Ele fala que o pecado é uma quebra da moralidade, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Na lição de número 8, vem o Zofar. Deus mostra um grande Deus e sabe que Deus só aflige o pecador. Mostra a conversão como resposta à aflição. Depois ele fala que Deus julga e castiga só os pecadores. Na 9, a inescrutável sabedoria de Deus. A sabedoria vista como um bem comercial, uma verdade prática. Na lição de número 10, foi a última defesa de Jó, que nós vimos que Jó relembra seu passado de glória, né? Ele tem um momento de nostalgia, fica relembrando. Lamenta seu estado presente, que estava cheio de chagas, de feridas, todo machucado, sem os filhos, sem dinheiro, sem prestígio. Coitado, um zero à esquerda, né? E o futuro dele que estava em aberto, ele não sabia como seria o futuro dele. Na lição de número 11, na semana passada, nós vimos Eliú, que foi o mais jovem, que foi querer dar uma de bonzão também lá, e até alguns irmãos comentaram, mas por que Eliú não foi advertido por Deus, não foi corrigido por Deus? Primeiro porque ele passou uma vergonha sem tamanho, né? Quando Jó resolveu se defender, que a cara dele caiu lá no chão. E segundo, porque segundo a tradição, quem tinha que ser corrigido eram os mais velhos, porque eles eram um exemplo para os mais jovens. Eliú só foi criticar Jesus porque os seus amigos mais velhos assim o fizeram. Então eles não tinham moral
para criticar Eliú. Por isso ele não foi, então, exortado. E agora, então, na lição 12, texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A nossa verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Glória a Deus. Nós sabemos que o livro de Jó revela todo o processo de provação da parte de Deus na vida do justo. Neste processo, Deus sempre irá falar com seus filhos para lhe fazer entender a sua vontade e receber dele seu santo aperfeiçoamento. Quando é Deus provando o justo, ele sempre irá se relacionar, falar e fortalecer os seus filhos. Aí tem uma mãozinha, bem parece a mãozinha de uma criança e parece a mão de um adulto, né? Porque muitas vezes nos sentimos assim na presença de Deus, como crianças, indefesas, inseguras. E aí ele vem e nos estende a sua mão firme, forte, onde podemos segurar e ter certeza de que ele estará conosco o tempo todo. Porque ele fala na palavra de Deus 366 vezes. Não temas, eu sou contigo. Amém? Bota só um pouquinho. Então, esse aqui Deus só para dar esse exemplo. Um pôr do sol maravilhoso, uma praia tranquila, um exemplo de serenidade, de tranquilidade e de descanso. E a segurança, então, de estarmos segurando nas mãos de Deus. Amém? A nossa leitura bíblica em classe vai viajar um pouquinho por alguns capítulos e versículos aqui do livro de Jó. Eu aconselho que os amados que estão aqui, os que estão em casa, leiam o livro de Jó. Leiam do começo ao fim, é um livro interessantíssimo, traz muitos ensinamentos, amém? É muito bom. Jó 38, do 1 ao 4, ele vai dizer assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Então agora é Deus questionando Jó. Onde você estava quando eu criei a terra? Você pode me responder? Aí lá em Jó 39, do 1 ao 5, ele fala o seguinte, do 1 ao 6 ele fala assim: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que cumprem os sábios o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para ter seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões do jumento bravo, ao qual dei ao ermo por casa e a terra salgada por moradas? Então, o que você entende? Você sabe de alguma coisa que está acontecendo? Você consegue entender alguma coisa, Jó? Então por que você questiona tanto? Por que você pergunta tanto? Aí depois a Jó 40, do 15 ao 18, depois o 24. Contempla agora o Beemonte que eu fiz contigo, que come erva como o boi. E eis que sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos de suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, e a sua alçada como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Quer dizer, Deus está falando que é para ver o Beemonte, que é forte. Alguém poderia segurá-lo, poderia mantê-lo, conseguiria detê-lo? Não, assim é o poder do nosso Deus. Não há nada que possa detê-lo. Não há nada que possa impedi-lo de agir. E no 41, poderás pescar com o anzol o leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com espinhos curarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Então, quer dizer, esse leviatã é como se fosse um cavalo, um monstro marinho. Tá? Tem até algumas lendas, né? Falam de monstro marinho. Existiu. Existiu. Só que tem outros nomes. Alguns falam que é hipopótamo, esse Beemonte, né? Falam que é hipopótamo. E esse leviatã é aquele monstro marinho,
tipo uma moreia gigante, um peixe gigante. Né? Inclusive, alguns cientistas, há uns 4 anos atrás, num dos pontos mais profundos do oceano, com uma sonda, eles descobriram um ser. Ele se movimenta muito pouco e eles acreditam ser um peixe pré-histórico, mas muito, muito pré-histórico. Só que ele é muito grande e vive muito profundo, não dá para chegar. Nem mesmo a sonda consegue chegar até lá onde ele está. Então a imagem não é muito nítida. Então, existem muitas coisas ainda na natureza que nós não conhecemos. Tem muitos mistérios, igual o Ricardo estava comentando conosco ali, daquela tribo que ainda não conhece Jesus, né, Ricardo? Então, assim, tem muitos mistérios ainda que não nos foram revelados, que não cabe a nós, talvez, saber agora. Algumas coisas, sim, talvez até para intercedermos. No caso dessa tribo aqui, é até interessante intercedermos para que Deus abra uma porta para que cheguem missionários e preguem o evangelho até lá, né? Porque a gente fez uma conjecturação aqui que talvez essa tribo não seja ainda evangelizada, porque talvez estejam tentando retardar a volta do Jesus Cristo, né? Talvez estejam tentando quebrar isso, mas não adianta. O que Deus tem programado vai acontecer, e não existe retardo, não existe tempo errado, vai acontecer no tempo do Senhor. E é isso que Jó não entendia. Mas agora nessa lição aqui nós vamos ver que Jó vai entender isso, que as coisas acontecem no tempo certo, no tempo que deve acontecer. E às vezes, meu irmão, minha irmã, vocês que estão em casa, que vão assistir essa live, às vezes estão passando por uma luta, por algo que você não fala assim, meu Deus, não vai acabar nunca. O que foi que eu fiz para eu merecer tamanha punição? Não pergunte o que foi que eu fiz. Pergunte para o Senhor o que Ele quer nos ensinar com isso. Qual é a lição que nós podemos tirar dessa provação pela qual nós estamos passando? Porque por maior que seja essa provação, nenhuma chega nem próximo do que Jó passou, do que Jó viveu e do que o Senhor Jesus pagou na cruz. Amém? Aqui nós temos interagindo com o professor. Já se perguntou o quanto Deus é grande, infinito e que não cabe na nossa imaginação? E nós, seres tão pequenos, tão limitados e injustos? Como é possível ser tão santo, justo e infinito, relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Nessa lição nós vamos ver o quanto esse Deus tão grande se revela e se relaciona com nós, seres tão pequenos. Em Cristo Jesus, temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a presença dEle. O caminho do trono divino está aberto a todo crente, por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos a presença de Deus. Amém? Quão maravilhoso seria se todos os cristãos, se todos os moradores da terra entendessem isso, que é um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Porque é um presente. Nós realmente somos seres insignificantes. E Ele é um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, e mesmo assim tem a humildade de se relacionar conosco e de desejar esse relacionamento com Ele, essa intimidade, a ponto de nos permitirmos chamá-lo de Pai. Porque se chamamos de Pai, aquele a quem nós temos confiança, aquele que nós sabemos que nos ama incondicionalmente. Muitas vezes nem nosso pai biológico a gente consegue chamar de pai, às vezes por algum motivo ou outro, mas ao Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, a esse Deus supremo, Ele nos dá a liberdade de chamarmos de Pai, ou Abba Pai, Paizinho. E é isso que Ele quer de nós, e é isso que Ele vai mostrar. Nessa lição nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Está lá no capítulo 38 a 41. Este episódio marca o ápice do livro de Jó. É o ponto maior, o ponto mais alto, né? Pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo deste estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Já, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e responder quem de fato age com justiça no mundo.
Porque às vezes a gente se acha um pouco superior, né? Se acha que sabe um pouco, porque a gente conhece um pouquinho mais, né? E Jó não era diferente. E aí Deus, então, vai mostrar para ele, fazer ele pensar um pouquinho. Na primeira parte, a revelação de Deus pessoal. Primeiro tópico, Deus que tem voz. No segundo tópico, a poderosa manifestação de Deus. Subsídio teológico. De acordo com a teologia, Deus tem 3 maneiras de falar com os homens. Pessoalmente, um exemplo está lá em Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Isso aqui, vamos só trazer para a nossa época, nossa realidade agora. Deus ainda fala pessoalmente conosco, através da palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é Josué. Nunca se apartava do meio da tenda. O que era o meio da tenda? É onde estava Moisés. Então ele nunca se apartava de Moisés. Ele sempre estava próximo de quem estava próximo de Deus. E quando eu estou próximo de alguém que está próximo de Deus, o que acontece? Automaticamente, eu também vou me aproximar de Deus. Então aqui serve de alerta para nosso cuidado com as nossas amizades. Próximos a quem nós temos ficado? Não quer dizer que nós não temos que ter amizades no mundo, não é isso. Temos e devemos ter, mas nós temos que ficar a maior parte do tempo possível próximo de quem nos leva para ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Se é uma amizade que está nos levando a nos afastar dos caminhos do Senhor, então temos que deixá-la de lado. Agora, se nós estamos levando essa amizade para os caminhos do Senhor, não segura. Então temos que tomar cuidado com isso. Depois Deus também se relaciona por meio das coisas criadas. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aleluia. Por meio da escrita. Deuteronômio 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Amém? E na época de Jó não havia escrita, porém, é preciso destacar que Deus tinha muita sorte de falar pessoalmente com os homens. Nós chamamos isso de teofania ou aparições de Deus. Amém? O ponto 1 aqui, ele fala que o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Já falou, sua mulher, seus amigos. Todavia, Deus mesmo não falou durante esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada. Até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Por que Deus não falou nada nesse período? Os amigos de Jó estavam falando, o próprio Jó e a mulher de Jó. Será que Jó iria ouvir a voz de Deus no meio desse falatório todo? Será que Jó estava com cabeça para ouvir a voz do Senhor no meio dessa conversa toda? Desse blá 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 na cabeça dele? Desse abatimento, desse desastre que havia acontecido, que havia se abatido sobre a sua vida? Relembrando que eu falei em alguma das lições passadas, quando estamos na prova, o professor fica em silêncio. Mas quando terminamos a prova, aí o professor se manifesta. E aí ele nos dá as respostas, nos corrige se estivermos errados, ou nos parabeniza se estivermos certos. E Jó estava numa prova. Então o professor, nesse caso Deus, manteve-se em silêncio. Até o momento que falou, agora acabou, chega. Agora Jó já passou pelo que tinha que passar. Quantos hoje estão passando por essa prova também? Por alguma prova também. E não ouvem Deus falando.
Mas não se esqueçam, meus amados. Deus pode não estar falando, mas Ele está trabalhando. E Ele está guardando, e Ele está cuidando. Amém? No caso de Jó, Deus falou de um redemoinho. Deus falou com outras pessoas também em forma de fogo. No caso lá, quando apareceu para Moisés, em Êxodo 3:2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e com uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu já comentei com vocês aqui que lá em Israel é comum as sarças pegarem fogo na época do verão, porque é muito quente. E essa planta solta uma resina que incendeia. Só que o que aconteceu aqui que Moisés ficou espantado? A sarça queimava, mas não se consumia. É isso que chamou a atenção de Moisés. Por isso que ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. Porque ele estava acostumado a ver a sarça queimando, pegando fogo. Mas pegando fogo e acabando, consumia a sarça. E aquela não se consumia. Então essa foi a curiosidade de Moisés. Deus também falou através de anjos, está lá em Juízes 13:20. E sucedeu o quê? Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. Depois, em forma de nuvem, Números 9:15. E no dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo, com a aparência de um fogo até amanhã. E em forma humana, Gênesis 32:24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Até o louvor fala, Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Então são algumas das formas que Deus se manifestou aos homens, que Deus falou aos homens. Amém? Pode passar, Rebeca. Ponto 2. A poderosa manifestação de Deus. A cena sem dúvida é impactante, parecida com a pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado, e imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como com Moisés, Êxodo 19, do 16 ao 19. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Glória a Deus. E será que nós temos permitido que a voz do Senhor transforme as nossas vidas? Verdadeiramente? Porque às vezes nós vemos cristãos que estão há anos na igreja, mas que não são convertidos. Criam um hábito de estar na casa do Senhor, mas não abrem os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Ficam com as suas lamúrias, com as suas murmurações, reclamando de tudo, reclamando do irmão, observando o jeito que o irmão vem, o jeito que o irmão deixou de vir, ou se achando superior, e esquece de parar um pouco. E essa também é uma das armadilhas do inimigo nos dias de hoje. Ele nos faz ficarmos agitados, nos faz ficarmos preocupados com um monte de coisa, tanto que estamos vivendo, temos o SPA, né? A síndrome do pensamento acelerado. O Augusto Cury fala muito sobre isso. O que é? É muita informação e pouco conteúdo, já falei isso aqui. É muita coisa vindo, muita coisa, mas espera aí. Como que eu vou assimilar tudo isso? Nem mesmo o celular, se você começar a encher de coisa, ele trava. Imagina nós, seres humanos. E essa é uma artimanha do inimigo. Porque se nós ficarmos na agitação, na inquietação, como Jó estava, nós não conseguimos ficar em silêncio para ouvir a voz do Senhor. Por isso que Deus teve que vir num redemoinho. Porque se ele viesse com uma voz suave, provavelmente já não ia escutar. Então ele precisou fazer algo que mexesse, que movesse com Jó, que Jó parasse, opa, o que está acontecendo aí? Para que eu ouvisse a voz do Senhor. Então que nessa noite nós possamos parar, que possamos nos desligar de tudo
e ligar nosso pensamento em Deus. Deixar nossos ouvidos. Coloca aquele louvor, se você tiver oportunidade na semana, coloca aquele louvor só orquestrado. Se você procurar no YouTube, tem louvores para orar, só orquestra, só música, só instrumental. Coloca baixinho, entra no seu quarto, não fala nada. Só se ajoelha e deixa Deus. É uma experiência, gente, maravilhosa. Te dá uma paz. De repente, algo tão gostoso te envolve. A gente começa a chorar, mas é um choro de alegria. Você sente uma presença fenomenal. Mas nós precisamos parar. Deixar o corre-corre. Deixar a agitação de lado. Para ouvirmos um pouco o que Deus está falando conosco. Não é só nós o tempo todo fazemos aquela oração rápida, de manhã quando levantamos e quando vamos dormir, e nem sequer paramos 2 minutos para ouvir o que Deus está falando conosco. Jó estava assim. Mas nós precisamos acalmar o nosso coração. Precisamos abaixar a poeira um pouquinho e ouvir. Porque Deus quer falar conosco. Ele quer se relacionar com cada um de nós, íntima e pessoalmente. Amém? Ponto 3, o Deus que está presente. Aleluia. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências ao Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava a Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Neste contexto, Jó clama por encontrar a Deus, a chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. E quantas vezes muitos de nós não pensamos que Deus nos abandonou? Em algum momento da vida, às vezes a gente pensou isso, não pensou? Deus esqueceu de mim. Não é possível. Passo por essa luta, estou passando, eu dizimo, eu faço a obra de Deus, eu vou na casa de Deus. E por que eu estou passando por essa luta? Porque lá na frente tem vitória. É por isso. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por sentir-se sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vistas, Deus está próximo de nós. Amém? E Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Então, não podemos esquecer nunca, amados. Eu sei que o inimigo vai tentar, eu sei que o inimigo, ele não vai sossegar, ele não vai descansar. Enquanto Jesus não voltar, ele vai continuar tentando nos tirar da presença do Senhor. Enquanto Jesus não voltar, ele vai continuar tentando colocar na nossa mente que Deus nos abandonou, que não somos nada, que não temos valor. Ué, cadê seu Deus agora? E o que é pior, vai usar pessoas próximas a nós, porque isso nos fere ainda mais. Porque foi o que ele fez com Jó. Seus amigos mesmo, íntimos, de estar ali com ele, foram criticá-lo, apontar o dedo para ele. Então nós temos que continuar firmes, tá? Porque a palavra de Deus fala assim que jamais te deixarei e não te desampararei. Não te deixarei significa a presença pessoal do Senhor em nossa vida. E não te desamparei significa proteção total. Não é em partes, é total. O testemunho do Tobias ontem foi assim, mais do que uma prova, né? Disso aqui. Não te deixarei e nem te desampararei.
humanamente falando, se ele não tivesse Deus, não estaria aqui para contar o testemunho. Na velocidade que ele estava, sabe-se lá Deus encontrar o corpo, ele só. Mas como ele é um servo de Deus, como ele tem buscado a presença do Senhor, tem andado lado a lado com Deus, Deus o livrou, Deus o guardou. Mas Deus o livrou na prova, não é da prova, é na prova. E eu tenho certeza absoluta que isso fortaleceu ainda mais a fé dele. Se ele já era um servo temente a Deus, servo fiel, isso serviu para fortalecer ainda mais. Então que as lutas que a gente vem passando sirvam para isso, para nos fortalecer. Amém? O Deus que está presente. Esse é o ponto 2. Volta para o 1, Rebeca. Esse é necessário. Não, pode voltar, tá certo. O nível de conhecimento e relacionamento com Deus no Antigo Testamento era pequeno se comparado com os dias de hoje. João 3,34. Contudo, apesar de Deus não falar com frequência, quando ele falava, eram experiências fortíssimas e inesquecíveis. Quantos amigos de Jó imaginavam um Deus todo-poderoso, mas distante? Jó acreditava em um Deus que estava próximo e que podia ser relacionado pessoalmente. Foi exatamente o que aconteceu. O Deus poderoso se aproximou de Jó e com ele conversou. O Deus que é transcendente também é imanente. Que imanente? Está entre as coisas e exclusivamente habita no ser humano. O Deus que conversava com Adão até os dias de hoje conversa com seus filhos. E aí estão as referências. Amém? Pode passar, filho. Olha lá, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então eles ouviram, a palavra de Deus fala, a Gênesis, que Deus descia todo o final de... Gente, isso deve ser, eu não consigo imaginar, que tremendo, todos os dias você recebeu o Criador na sua casa, ali caminhar com você. Acho que ele devia andar assim, eu falei, e aí Adão, o que você fez hoje? E aí Eva, como foi seu dia? Gente, que privilégio. E por causa da astuta do inimigo, que agiu aonde? Na mente, que desceu do coração, porque mexeu com o orgulho, a ganância. Porque o que houve ali foi ganância. Porque a serpente falou o quê? Não, vocês não vão morrer. Os olhos de vocês serão abertos e vocês serão iguais a Deus. Vocês terão o mesmo conhecimento que Ele. Ai, eu vou ser igual a Deus. Nossa, eu vou saber tudo. Mentira. Lembrando sempre que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Para fazer mais nada, a não ser isso. Lá em Hebreus 1, de 1 a 2, ele fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E como é que nós saberemos disso se nós não tivermos o hábito de ler a palavra de Deus? E quando eu falo ler, não é ler por ler, é ler e meditar. É importante, é muito, por isso o interesse nosso também de fazermos a biblioteca aqui, de montarmos a biblioteca, para que os irmãos tenham acesso a outras versões da Bíblia, a outras traduções da Bíblia, para entender, porque algumas Bíblias têm umas traduções um pouco mais, com uma linguagem um pouco mais difícil, chama-se linguagem um pouco mais coloquial. Então, se a gente trouxer umas linguagens, tipo a nova tradução da linguagem de hoje, por exemplo, algumas, fica mais fácil entender o que a Bíblia diz. Outros livros, para quê? Para que os irmãos tenham mais conhecimento ainda e passem a ter mais intimidade ainda com o Senhor e mais desejo de buscar a face de Deus. É só assim que Deus fala conosco, é através da sua palavra. Amém? Pode passar, filha. Segunda parte, a revelação de um Deus sábio. Ele vai se revelar onde? Na mecânica celeste primeiro e na dinâmica da vida. Aí tem uma exemplificação
Deus, né? Saindo nas nuvens, uma mão poderosa e que coordena tudo. Sobre o estudo teológico, a expressão na mecânica celeste e dinâmica da vida se refere ao fato de Deus se revelar aos homens por meio do universo, da natureza e das criaturas. Todas as forças do universo se movimentam em perfeita harmonia e sincronismo. Isso revela uma ordem que manifesta uma mente inteligente por trás de tudo isso. Ou seja, a existência de um único Deus sábio. O Deus que criou tudo é o mesmo que sustenta todas as coisas. Amém? Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e a vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. Jó se comporta como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador desafia a contemplar o mar, o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. 2. Na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento, e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que é uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Então aqui está colocando que Jó estava achando que ele era o bambambam, tinha condições de discutir cara a cara com Deus no mesmo nível. E aí Deus fala, baixa a bolinha aí, tá? Você sabe, você é inteligente, você sabe, mas você não sabe nada de como funciona. Esse design inteligente, ele é um grupo de cientistas que foi formado depois que alguns cristãos norte-americanos cobraram a explicação de algumas coisas que vinham sendo inventadas, principalmente em relação à teoria do evolucionismo de Charles Darwin. Então, o que esses cientistas estão fazendo? Eles estão provando, por meio da ciência, que não existe condições nenhuma do mundo, do planeta, de nós, seres humanos, dos bichinhos, de tudo que existe, ter nascido de uma explosão, de um micro-organismo, e esse micro-organismo ter mutado. Eles sabem que não tem, é impossível. Tudo que existe hoje foi feito por mãos de um ser muitíssimo inteligente e feito de maneira ordenada e sequencial. Ou seja, do jeito que é descrito em Gênesis, foi o que aconteceu. Então, os cientistas estão provando que a Bíblia está certa. E veja bem, não são cientistas cristãos. Tem um ou outro que é cristão, mas a grande maioria se diz ateu. Mas está tendo que reconhecer que há um ser supremo, que há um ser criador, que tudo fez, que tudo formou. E por isso cai abaixo. Inclusive em alguns países, não me engano se é nos Estados Unidos ou se é no Canadá, eles já estão instituindo como disciplina nas escolas a teoria do criacionismo. Ou seja, ensinando que existe um ser
Criador de todo o universo e mantenedor desse universo, que não foi criado a esmo, simplesmente. E detalhes, depois você pode pesquisar aqui, esse designer inteligente, no site do Brasil Escola, está explicando, tem outros sites que tragam também. Eu vou deixar os links depois na descrição do vídeo, quem quiser acessar para estar vendo as reportagens, é bem interessante. E Deus, o escultor, o nosso grande criador, tem a sua marca. Ele tem uma marca. Sabe o caracol do caramujo, da casinha do caramujo, que é aquele símbolo? Todos os seres vivos, todos têm essa marca. Nós temos esse formato na nossa orelha, nós temos esse formato na palma da mão, os cientistas mostram. Nas plantas tem esse formato, nas pétalas das flores, no miolo do girassol, se você olhar bem certinho, de forma certinho, como se fosse essa marca, é o carimbo do Criador. Essa é a marca, é o DNA de Deus. Pesquisem lá, DNA de Deus. É isso aí, todos os seres criados pelo Senhor têm essa marca. E esse design inteligente está provando por meio da ciência que não existe uma explosão, que não houve esse Big Bang, não houve assim um extermínio do nada, com micro-organismos foram evoluindo, não tem como. É impossível. Então, para a honra e glória do Senhor, a Bíblia está sendo provada cientificamente. Para aqueles que não acreditam na Bíblia, vai discutir com o cientista? Não dá, né? Aí, ele fala aqui que da necessidade de se conhecer melhor a Deus, era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e à sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permaneceu um homem justo e íntegro, mas faltou humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida, cada ato de preservação da criação é Deus, dando-se a conhecer ao ser humano. Reconhecemos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Então, veja bem, Deus não reprovou a integridade de Jó. A única coisa que ele fala para ele, baixa um pouquinho seu ego aí, tá? Reconhece que você, assume que você ainda não me conheceu o suficiente para falar de mim. Então, nós, para termos propriedade para falarmos de Deus, temos que ter intimidade com Ele e conhecê-lo verdadeiramente. A palavra de Deus fala que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Amém? Ponto 3. São as... Pode deixar, filho. Colossenses, que são 2:17, fala que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus 1:13 ele fala, o qual sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem foi o resplendor da glória? Jesus. Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Até louvor, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Ponto 3. A necessidade de se conhecer melhor a Deus. Subsídio teológico. Nos dias de Jó, apesar de existir o conhecimento da existência de Deus, não se sabia que era possível se relacionar pessoalmente com Ele. Para a grande maioria das pessoas, Deus estava acima das nuvens, como se fosse as crianças, a imagem, né? Um pé gigante, uma criança olhando, como se Deus estivesse acima, né? E observava as ações dos homens. Se os homens agissem por verdade e justiça, não sofreriam mal, mas ao contrário, seriam castigados. Deus estava querendo mudar o entendimento daquela época, e por isso trabalhou com Jó e seus amigos durante meses. Deus revelou todo o seu querer para Jó e seus amigos, como também a geração daquela época.
Foi um divisor de águas o que ocorreu com Jó e seus amigos. A partir de Jó, as pessoas aprenderam que era possível viver nessa terra e andar com Deus. Então eles tinham uma visão daquele Deus que subia, né, estava no trono dele, braço cruzado, e só olhando para baixo. Eu fiz coisa errada, peraí, vou castigar ele. Esse irmãozinho, vou abençoar ele. Não é isso, esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos permite que sejamos provados, mas nos livra na prova. Amém? Pode passar, né? Aí nós vamos ver o Behemoth e o Leviatã. E no tópico 2, a justiça e graça. Quando Deus pergunta a Jó se ele entendia sobre a composição e o comportamento de duas feras que Deus criara, ele quis mostrar a Jó que se ele não conhecia o comportamento de animais terrenos, quanto mais que ele questionar o trabalho de um Deus poderoso sobre o destino dos homens. Jó errou quando questionou o agir e a justiça de Deus, e o Senhor lhe deu uma lição, mostrando o quanto Jó não entendia das coisas. Ainda bem que Jó reconheceu e se arrependeu. E quantos que Deus confronta, Deus mostra, Deus fala, mas o que acontece? Fica ensoberbecido, se enrijece, não assume, não reconhece, não baixa a cabeça. E aí a palavra de Deus fala que vai haver quebrantamento sem que haja cura. Então, se tem alguém nessa noite que está assistindo a live, ou que vai assistir, e que está com esse pensamento de que ninguém me corrige, Deus não vai me corrigir, não gostei do que Deus falou, trata de mudar o pensamento, antes que seja tarde demais, antes que Deus quebre sem que haja conserto. Pode passar, né? Então aqui nós vamos ver no Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável destes animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto Behemoth representa a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus. Mesmo poderoso, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Amém? Para nós não ver o caso se é hipopótamo, se é crocodilo, não importa. O que importa aqui é que mesmo sendo figuras poderosas, estavam debaixo da autoridade de Deus maior. O Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Neste sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor do que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações, porque Jó está dizendo que Deus não tinha sido justo nem com ele, fazendo ele sofrer, nem com o justo, que muitas vezes morria feliz. Que em uma das lições ele fala, né? Que o justo morre feliz e como assim? Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão sua maravilhosa graça. A palavra de Deus fala que em Cristo, por Cristo Jesus, somos justificados, mediante seu sangue derramado na cruz. Então Jó não entendia isso. Jó achava que ele podia se auto-justificar, podia perdoar seus próprios pecados, poderia entender por si só o que estava acontecendo. Não é justo. Eu sou tão fiel, sou tão íntegro, por que eu vou ter que passar por isso? Ele não entendia que era uma permissão de Deus. E para concluir, Deus mostra a Jó a sua geração e tem o domínio de tudo, especialmente da vida de seus filhos. A partir daí, a humanidade passou a saber mais sobre o quanto Deus deseja se relacionar e falar com seus filhos.
Jó de uma forma maravilhosa, que Jó tanto desejava finalmente acontecer, um encontro com Deus. Este revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco sobre ou acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em qualquer situação. Amém? A palavra de Deus diz que em tudo dai graça. Temos que ser como Paulo. Eu aprendi a me alegrar no pouco, mas também aprendi a me alegrar no muito. Eu aprendi a me alegrar na tristeza, mas também na alegria. É fácil glorificarmos a Deus quando tudo vai bem. Eu quero ver glorificarmos a Deus quando estamos passando por lutas. É aí sim que vai ser a nossa verdadeira glorificação. Nossa verdadeira adoração no momento de luta, de dificuldade, de tempestade. E infelizmente não vão ser poucas, não. Até Jesus voltar, a tendência é piorar um pouquinho mais. Não sou eu que estou falando, não. Está na Bíblia. A gente pegar Apocalipse lá, nós vamos ver. Isaías, o próprio Daniel fala. Entre outros, né? Entre outros livros. Mas sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. E se nós queremos ouvi-lo, vamos deixá-lo falar. Vamos dar um tempo para o Senhor falar conosco. Mas não vamos deixar de ler a palavra de Deus. Vamos ler ainda mais, vamos estudar ainda mais. Porque é maravilhoso. Eu estou lendo novamente a Bíblia, fazendo aquela leitura toda da Bíblia. Eu estou terminando Deuteronômio agora. Tem umas passagens, eu falei, gente, eu já li umas não sei quantas vezes. E não é. Aí eu comecei a parar nos detalhezinhos, Jesus amado, é muito forte, é muito sério. O povo estava lá no deserto, tinha tudo, Deus tirou da mão do faraó, porque Deus permitiu que eles fossem cativos por conta da desobediência. Então, às vezes, acontecem coisas na nossa vida, é fruto do que nós plantamos. Porque Deus permite que a gente passe por algumas provações, porque nós plantamos coisa errada. Não era o caso de Jó. E aí Deus fala, amados, eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte. Escolha, pois, a vida e vá bem. Honra teu pai, honra tua mãe. Não faça para você nenhuma estátua, nenhum ídolo de nada que está acima dos céus e debaixo da terra, ou sobre as águas. O único digno de ser adorado sou eu. E o que o ser humano vai e faz? Na primeira, Moisés demorou um pouquinho para descer. Não, a gente tem que ter um Deus para adorar. Vamos lá, dá o ouro aí, então vamos fazer um bezerro para ser adorado. Assisti esse filme aí, muito bonito. Hã? Assisti esse filme aí. Você assistiu? Assisti. Então. Isso é muito lindo. É lindo, é tremendo. Imagina. Moisés desce e ficou tão irado, que nem lembrou que Deus tinha dado os mandamentos para ele. Chegou. Aí se lascou, né? Depois ele teve que escrever, vai. Então, assim, às vezes se Deus dá também de mão beijada, às vezes a gente não valoriza, né? Às vezes ele precisa permitir que a gente passe por uma lutinha para conseguir, para a gente valorizar. Mas ele está do nosso lado, ele está assim, ó. Não é só com uma das mãos, não. Ele está com as duas mãos estendidas. Às vezes ele faz até assim, ó. Tô aqui, vem. E a gente faz o quê? Igual criança que racenta, vira a cara, faz biquinho. Jó fez isso. Ai, mas eu sou bom. Por que eu estou passando por isso? Bom é Deus. Nós não somos nada. Eu não sou boa, eu não sou ninguém. Se não for a misericórdia do Senhor, já cansei de falar, vou falar sempre. Não adianta. Eu posso estudar, ler, não adianta. Se não for o Espírito Santo através da minha vida, não vai adiantar. Não vai sair nada. Ou melhor, vai ser só a leitura do livrinho, que não vai adiantar nada. A nossa essência tem que ser o tempo todo Cristo. Nós não podemos ser agentes secretos de Jesus Cristo. Nós temos que ter ousadia, como você falou ontem, de declarar mesmo.
Temos que fazer igual Josué, grudar na cola daquele que está sempre buscando a Deus e querer mais. Opa, Elias e Eliseu, por que ele teve tudo que teve? Porque andavam ali os dois, ó, juntinhos. Por que quando a gente está na presença de alguém que é cheio do Espírito Santo, a tendência é nós falarmos ainda mais a palavra de Deus, do Espírito Santo? Por que a tendência de quando estamos próximos de alguém que não é da parte do Senhor é murmurarmos? Ou pelo menos ouvirmos a murmuração? Prestem atenção, façam esse teste para vocês verem. Quando estamos ao lado de cristãos, pessoas que falam da palavra de Deus, é o tempo todo está surgindo algum assunto a respeito da palavra, não é? Ah, porque isso, você viu aquilo, nossa, você escutou aquilo, você viu aquele versículo, você lembra aquela ministração? Agora está ao lado de quem não está nem aí para Deus. Ai, que saco, tá vendo? Tal dia fulano vai trabalhar. Não, tá vendo? Não, mas tudo eu tenho que fazer. Mas se não sou eu, não sei isso aqui. Vocês não escutam isso. Só reclamação, só murmuração. Então vamos fazer igual Josué, vamos grudar naqueles que estão buscando a Deus para continuarmos crescendo ainda mais. E como Jó, ouvirmos a voz do Senhor e reconhecermos que não somos nada, que precisamos dele o tempo todo, que somos totalmente dependentes da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque as misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos. É porque Ele é infinitamente amoroso, porque Ele é infinitamente misericordioso, é que nós estamos aqui ainda. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a vida de quem está em casa. E semana que vem, a última lição, a gente vai se falando aí no WhatsApp. Amém? Deus abençoe cada um.